Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. O Inova é um programa direcionado para saúde, ciência, tecnologia. Um programa que vai favorecer a aquisição de importantes informações relacionadas a essas áreas que eu acabei de citar e você é o nosso grande convidado. No episódio de hoje, iremos conversar, vou até brincar com vocês aqui agora, tá certo? Sabe aquela famosa dor de cotovelo? Aquela vontade de ser o verdadeiro ombro amigo das pessoas, enfim, e às vezes a dor ela também incomoda. Claro que eu estou brincando um pouquinho. Hoje vamos conversar sobre mitos e verdades relacionados a ombro e cotovelo. Isso. Tá vendo quanta coisa boa? A gente vai aprender muito sobre importantes situações que podem acometer ombro, cotovelo, mas também sobre essa gama de possibilidades importantes para sanar condições que às vezes afetam essas estruturas do nosso corpo. E no episódio de hoje, só para variar, eu tenho um convidado muito especial, que é uma sumidade nesse assunto, Dr. Rafael Guzmão. Muitíssimo bem-vindo. Estou super contente, viu? Mi, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Deu Tendo essa certo, não foi? oportunidade, deu certo da gente poder conversar, trocar uma ideia e esclarecer para nosso público as principais dúvidas, as principais vertentes da atualidade a respeito da especialidade ombro e cotovelo. Em primeiro lugar, te agradecer por esse convite e dizer que eu me sinto bastante envaidecido e bem feliz por estar aqui com você hoje. Que bom. Deu um trabalhinho a gente poder ajustar os horários, Os as coisas, horários, mas deu tudo deu certo. cortar, doutor, cortar. Como é que a gente consegue as coisas fáceis assim? E a gente não conseguia essa compatibilidade dos nossos horários, né? Isso. Mas finalmente tudo aconteceu e a gente vai poder conversar, explorar um assunto que acomete uma gama muito grande de pessoas, né? Em relação a alguns incômodos que vão afetando o ombro, o cotovelo. E a gente vai conversar hoje de uma maneira bem geral disso tudo. A gente vai passear. Vamos desmistificar muitas coisas aqui hoje, não é verdade? Em todos esses caminhos aí. Mas vou te perguntar uma coisa antes, para que as pessoas que ainda, porventura, não lhe conheçam, né, conheçam mais um pouco do Dr. Rafael Guzmão. Como é que você trilha esse caminho e faz essas escolhas profissionais, ajudando tantas pessoas aí que lhe confiam a saúde? Como é que você chega e se torna o médico que você é hoje? Mi, eu tenho uns ensinamentos que eu trago que são muito importantes na minha vida e na minha condução profissional, né? Então, eu procuro fazer medicina da maneira clássica, não? Então, eu acho que um bom médico precisa ser principalmente um bom ouvinte, ele precisa ouvir, entender o seu paciente, a queixa. Eu não me prendo muito somente à observação de exames. Na minha concepção, exames são complementares, mas o mais importante é o escutar, é o ouvir, entender como aquilo está interferindo na vida da pessoa, né? E através desse entendimento partir para um exame físico em que já vai me dar um bom substrato sobre o diagnóstico e habitualmente eu já peço o exame mais ou menos sabendo o que o paciente tem para poder Isso. definir o que eu digo, o requinte do tratamento. As condutas, As né, condutas, específicas. isso Você toca num ponto que eu acho assim excepcional e isso não pode se perder. A clínica realmente é sempre soberana. Sempre E soberana. o exame físico, né, que você fala, Sim. ele, caramba, não podemos, de hipótese nenhuma, de fato, ficar delegando tudo só em exames. Claro que São não podemos importantes, sendo- mas mas o exame sempre físico, tendo em mente que são complementares. pois é. Algum paciente, eu imagino que isso aconteça contigo também, né? Fala, poxa, ele me examinou. Imagine isso virar algo comentado pelo paciente. Ah, o médico me tocou, ele pegou, ele manipulou, ele examinou fisicamente, né? O paciente. Essa é uma queixa que muitos pacientes trazem, né? Porque eu fui no médico, ele mal me olhou no rosto, olhou meu exame e me disse: você tem que fazer uma cirurgia, você tem que fazer fisioterapia, e as pessoas normalmente saem bastante frustradas com esse tipo de atendimento, É a né? parte humana da coisa, né? Sim, é o essencial, é o foco da Isso. medicina, é você entender o ser humano,
por onde tudo se Onde começa, né? começa, sim, Pois né? é. Então eu gosto até de brincar com meus pacientes, eu digo assim, para mim, Milene, você não é um ombro, você é Milene, Pronto. e seu ombro e seu cotovelo estão lhe trazendo algum desconforto, algo que na sua mente me fez com que você viesse me procurar, e eu preciso valorizar isso, eu preciso entender por que que você saiu dos seus cuidados para vir a mim, porque você tem uma queixa no seu ombro, no seu cotovelo. Isso Pois é é. fundamental. E fala de ombro e cotovelo, eu comecei brincando, né, de dor de cotovelo e tal, mas, como que realmente aí eu já vou entrar de fato no tema que a Ah, gente vai conversar, e me conta, o surgimento dos primeiros sinais, dos primeiros sintomas relacionados a algumas condições, né, desconforto, dor, enfim, que acometem essas articulações. Como que é isso tudo no início? bom, eu gosto de brincar o seguinte, existe uma cultura aqui em que tudo que se tem no ombro é bursite, né? Pronto. Então, assim, durante muito tempo se acreditava que tudo era bursite e tudo era tratado como bursite. Então eu brinco com meus pacientes, o que era bursite de fato ficava bom e o que não era bursite a pessoa nunca ficava bom. Por isso que existe esse mito até hoje que bursite não tem cura, quando bursite é algo plenamente tratável e totalmente curável. Que informação boa, É, viu? né? E eu É. te atrapalhei, não Não, é? não, não, né? É. Mas e como é que começa de fato? É só com dor? É a primeira É. queixa que o Os paciente traz? Ou é sintomas, limitação de é. movimento? Habitualmente a pessoa começa por uma dor de intensidade leve, moderada, que progressivamente vai aumentando, né? Até que a pessoa se atenta, poxa, eu pensei que esse sintoma ia desaparecer, ia passar e de fato não passou, então eu preciso procurar um médico, né? Normalmente esses sintomas, a depender do tempo da evolução, então eu toco sempre no tema do tempo, porque o tempo é fundamental na decisão do tratamento. Então a gente tem um marco, principalmente na inflamação, que é o marco de 21 dias. Até 3 semanas, qualquer queixa dolorosa ela é aguda. Passou de 3 semanas, ela se torna crônica. E o tratamento de agudo e crônico Muda. muda. A maioria dos pacientes procura o médico em qual fase? Apesar de eu já imaginar a resposta, né? Sem dúvida na fase crônica. Então fica até uma dica para vocês, né? Quando sentir uma dor que de fato seja algo que esteja incomodando e que persista por 7 dias, 10 dias, não demore muito de procurar o atendimento, de procurar uma avaliação, porque isso pode fazer muita diferença no seu tratamento. E o paciente, então, ele começa inicialmente com essa queixa inicial, né? Vou dentro do que você Né? acabou de responder. E ele demora um tempo além desse prazo estipulado de 21 dias. Qual é o principal tipo de mudança em relação à conduta em pacientes que estão ainda na fase aguda e depois os que evoluem para a fase crônica, em relação à conduta médica, né, e possibilidade de tratamento? Bom, de uma forma bem prática, enquanto o processo inflamatório não está completamente instalado, que é nesse prazo de 21 dias, você tem a chance real de reverter o processo inflamatório com medidas mais simples, como o uso de medicações anti-inflamatórias, algum outro ajuste no fisioterapia, né? A partir do momento que o quadro esteja instalado, você já não vai ter mais esse recurso de reverter a inflamação com o uso de um anti-inflamatório. Então ele pode até ter uma ação analgésica, mas de fato ele não vai conseguir mais trazer a reversão do processo inflamatório que está estabelecido ali. No caso, né? Isso. E uma questão, tem relação com idade? Essas possibilidades, dor, o que surgiu, ou depende mais da função do paciente, No que tange ao processo inflamatório em si, ele vai se estabelecer da mesma forma no jovem, no idoso, no adulto, na criança. Então, assim, aquela cascata de reações inflamatórias, ela vai ocorrer de forma semelhante e no mesmo tempo. Então, não teria muita diferença por conta da idade. Agora, sim, o aparecimento das dores, né? Sim. Então, a gente, sem dúvida, costuma ver na faixa etária mais elevada, né? E principalmente com aqueles que não têm uma atividade física, Física. digamos assim, mais Sim, sim. intensa. A atividade física, eu digo que ela é fundamental. Então, eu gosto de dizer
que quem vai sustentar você no seu futuro são os seus músculos. E você precisa cultuar e cultivar o bem-estar muscular na fase jovem, na fase adulta jovem, para quando você estiver mais velho, seus músculos estarem aptos a lhe sustentar. De fato, é sustentação. E, naturalmente, a sarcopenia ela vai ser esperada, né? Então, vamos preparar o terreno Sim, para quando chegar lá na frente, a é, gente ter uma qualidade de vida até melhor, né? sim, né? Pra... O termo sarcopenia, né, às vezes assim é distante da compreensão geral. Vixe, Então, abusei dessa vez, né? não, mas sarcopenia é algo fácil da gente entender. Então a gente precisa desmistificar um pouco a medicina. A medicina ela é fácil de ser entendida, né? Então, sarcopenia é perda de massa muscular. E quando chega em determinado nível, aquilo deixa de ser algo natural e se torna algo patológico que vai trazer dificuldades para a pessoa, né? De locomoção, dificuldade de realizar gestos simples, de realizar a higiene pessoal, de pegar uma roupa no armário, de lavar um cabelo. Então, o que que deixa o paciente idoso muito dependente, né? Principalmente quando não vem associado assim com doenças neurológicas, tipo AVC, mas é a perda da força muscular. Então a gente precisa construir nossa força muscular na nossa juventude, na nossa fase adulta, para que a gente tenha uma velhice independente. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Recado bom esse, né? Uhum. Recado para a vida. Para a vida, para a vida. Me conta assim, deixa eu perguntar uma coisa que tem uma aplicabilidade prática mesmo. O paciente chega para você e você vai definir as condutas. E aqui eu vou fazer uma pergunta de característica bem geral mesmo. O que seria um passo a passo identificado o problema, né? E sai agora em busca da solução desse problema, identificar no paciente e condições, seja de bursite, seja lesões do manguito rotador, seja qual foi o outro que você acabou de citar também mais cedo? Falando Enfim, de capsulite a adesiva. tendinite também, né? Sim, Essas situações todas. Então, independente da situação, existe um passo a passo, um protocolo de tratamento a ser instituído para que não chegue ou demore a chegar, se for o caso, a um procedimento cirúrgico? Bom, Então, coisas mais... sim, tudo depende muito do momento de quando a pessoa chega ao médico, né? Então, assim, voltando àquele nosso papo inicial. Então, você vai ouvir, você vai entender a dor, a característica da dor, né? Se é uma dor noturna, que está associada mais ao repouso, se é uma dor associada à atividade, né? No seu exame físico, você vai ver o grau real de limitação que a pessoa tem. Então, você vai ver se aquilo está comprometendo as amplitudes de movimento, se tem movimento reduzido, se a amplitude de movimento está preservada, né? Aí, no exame físico também entra o grau da força muscular, né? Então, você vai ver se a força está normal, se tem perda de força. E tem a avaliação neurológica, se a pessoa está com alteração da sensibilidade, da coordenação motora. Então, isso tudo vem agregado no exame físico. E o que eu gosto sempre de dizer assim, a queixa de cada pessoa ela é individualizada. Então, assim, você tem protocolos específicos, por exemplo, chegou um paciente com a patologia do manguito grau 1, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, eu acho que você tem que adequar o seu tratamento ao perfil daquela pessoa, porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa sedentária, pode ser uma pessoa que seja um atleta recreacional, seja uma pessoa que seja um atleta competição, então isso tudo é importante na hora de você definir o seu tratamento. Interessante que a gente volta novamente para realmente a forma como a gente abriu o programa, né? Sim, Definir conforme as características também inatas do paciente, sim. o tipo de vida que ele leva, o que ele faz ou não faz no seu dia a dia. Eu acho isso interessante porque, às vezes, eu vou usar um exemplo básico aqui, não tem a ver com o que a gente está falando, não. Mas quando a gente busca um nutricionista, quando vai com aquelas coisas assim, eu falei, pô, tem refeições que eu pulo por causa do meu dia a dia. Não tenho a mínima condição de fazer isso. Então, eu estou em uma Nutri agora muito, muito boa, né? Liu, adoro você, gatinha! Tá me salvando, viu? Mas eu virei aquela paciente quase exemplar, não 100% exemplar, mas ela fez um protocolo que eu estou seguindo, já tem alguns meses, né?
e está dando super certo, mas porque ela adequou para as minhas características. Ah, Milene, você consegue ser 100% em tudo? Ah, ser 100% em tudo é muito chato. Que coisa chata. Cadê a emoção? Onde é que eu vou dar a emoção da coisa, né? Então, eu acredito que isso também aconteça muito na sua Sim, área, né? Como que você sim, vai dizer, sim. ó, você tem que fazer isso e aquilo, né? É. Se o dia a dia Bom, não permite. aquela brincadeira, não é uma receita de bolo, não é uma receita É de bolo. a velha história da receita de bolo. Mas vamos lá. Hoje em dia a medicina evolui, né, de uma maneira super absurda, é muito Sim. substancial e qualquer um que dá um Google ali, né? Hoje em dia a gente ainda entra na inteligência artificial, se quiser mais alguns detalhes, de preferência apaga, né? Porque Ah, aí já sim. melhora mais ainda o meio de campo, mas a gente observa de uma maneira muito estrondosa essa evolução tecnológica na área da saúde e outras áreas também, mas puxando a sardinha para o que a gente está falando, na área de saúde, e isso é notório na medicina. Então, quando eu olho terapias médicas, possibilidades de tratamento mais conservadoras, quais são essas possibilidades de se intervir em ombro, cotovelo, de uma maneira mais conservadora? O que é que você pode oferecer a esse paciente? Primeiro, uma coisa que a gente tem que desmistificar é que a maioria dos pacientes vão necessitar do tratamento cirúrgico. Então, estatisticamente, a grande maioria das pessoas vão necessitar do tratamento conservador. A cirurgia, ela está indicada em alguns casos, mas se você pegar estatisticamente, a maioria absoluta das pessoas vão ser submetidas ao tratamento conservador. Então, o espectro de tratamento, ele é muito amplo, né? Então, assim, tem as variantes que vão definir, né? Uma eu até já comentei que é a respeito do tempo, né? Então, normalmente quando você tem uma patologia aguda, habitualmente você tenta tratar com o simples uso de medicação, né? Quando o quadro está crônico, a gente precisa agregar tratamento, né? Então, dentro do espectro, você vai ter o tratamento fisioterapêutico, né? Que é fundamental. Eu digo que os grandes parceiros dos ortopedistas são os fisioterapeutas, né? Muitas vezes eu preciso convencer o meu paciente que quem vai tratá-lo de fato não sou eu, é o fisioterapeuta, porque fisioterapia, via de regra, são tratamentos a médio e longo prazo, né? É necessário ter disciplina, é necessário ter presença ali, então a frequência é fundamental no sucesso do tratamento, né? Eh, Hoje em dia existem para diversas patologias, a gente tinha um hiato até pouco tempo atrás, né, entre a fisioterapia e a cirurgia. Então, às vezes, a coisa ficava meio travada na fisioterapia, e aí muitas vezes você precisava indicar uma cirurgia. Então, nos últimos anos, recentemente, né, a gente tem tido o advento de terapias biológicas que agregam um componente regenerativo, terapias minimamente invasivas que permitem com que a gente consiga preencher esse ato entre a fisioterapia e a cirurgia e com muito sucesso na recuperação funcional, na qualidade de vida da pessoa. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Né? Você falou dos tratamentos minimamente invasivos. Eu vejo que isso é uma tendência, assim, é um caminho realmente sem volta Sim, na sim, medicina. Como que evoluiu, né? sim. Dentre essas possibilidades terapêuticas minimamente invasivas para ombro e cotovelo, quais são, se é que eu posso perguntar dessa Sim. maneira, mas aquelas que, de maneira costumais, têm mais indicação? É. O advento da cirurgia artroscópica, ela revolucionou, né, a especialidade do ombro e cotovelo, né? Então, se a gente pega um recorte que dentro da medicina é curto, de 15, 20 anos atrás, né? Existem lesões em que, para você tratar cirurgicamente, você causaria uma agressão cirúrgica maior do que a própria lesão. Então, elas eram subdiagnosticadas, tinham tratamento subclínico e a pessoa não ficava bem, não ficava curado, né? Então, é um termo técnico, mas assim, tem uma estrutura no ombro chamada labrum. Então, para você acessar uma lesão labral por um método que não seja por vídeo, você precisa de fato desmontar o ombro todo para depois montar. Olha! Então, traz mais agressão do que a própria lesão em si, né? E hoje em dia, por cirurgia por vídeo, por pequenas incisões de 1 centímetro, muitas vezes 2 incisões, uma posterior, outra anterior, você consegue tratar uma lesão labral
com maestria, com reversão completa dos sintomas, né? E com a recuperação funcional completa para o paciente, Mas né? isso é. Isso é incrível. A gente não tem como tirar o mérito da evolução tecnológica para o Eu- tratamento da medicina, não só na ortopedia, mas como em É, todas as áreas, em né? todas as áreas, Todas né? as áreas. Eu vejo assim, eu entrevistei já tem um certo tempo 2 cirurgiões, né? Um deles atua muito em robótica na parte urológica. Sim, Caramba! é, E a gente conversou muito como as cirurgias eram feitas na área deles também, sim, no passado dessa maneira e é. como são executadas. E na ortopedia também, né? Idem, É incrível. E outra coisa, nessas cirurgias abertas, né? sim, De grande porte, o processo de recuperação também era muito mais lento. Não era só fazer a cirurgia, tinha reabilitação, sim. né? Na verdade, o tratamento ortopédico, principalmente quando evolui para uma cirurgia, a pessoa tem que ter em mente que a cirurgia é só a primeira etapa do tratamento. Então, É, assim, sempre você vai ter tratamentos a médio e longo prazo. Então, você começa por uma cirurgia, no processo pós-cirúrgico você vai ter uma fase de convalescência que muitas vezes é para ter cicatrização dos tecidos que foram abordados na cirurgia. Então, quando envolve tecido ósseo, muitas vezes exige consolidação óssea. Então, você vai ter um período de convalescência para posteriormente iniciar uma fase de reabilitação fisioterápica. Então, demora. Não são tratamentos em é. que você vai fazer uma cirurgia, como por exemplo uma cirurgia abdominal, em que ter concluído o processo cirúrgico e passado aquele período inicial de cicatrização, a pessoa está apta a fazer tudo. Não, você vai ter que passar por essas fases Reabilitar necessariamente. todo o Todo o movimento, força movimento, músculo muscular, né? muscular, sim, sim, sim. Pois é. PRP, infiltrações também são possibilidades terapêuticas na sua área. Sim, sim, né? Hoje em dia, né, se fala muito em terapia biológica, né? Uso de células-tronco, né? Então existe até uma certa falta de informação, por assim dizer, a respeito do tema, né? Então é importante que a gente saiba, por exemplo, que células-tronco, elas só podem ser colhidas em um único momento de nossa vida, que é a coleta direta do cordão umbilical durante o nascimento, né? Mas nosso organismo, ele tem células mesenquimais, né? Que é o que chamam hoje de células-tronco. O que são células mesenquimais? São células que têm a capacidade de se diferenciar em outras células do corpo humano. Então, assim, trazendo para o tendão. Então, a célula do tendão chama tenócito. Então, quando uma célula mesenquimal ela entra em contato com um tenócito, ela tende a se diferenciar e se transformar em um tenócito, né? Então, o fator biológico é o que a gente tem tentado hoje em dia implantar na medicina e na área de ortopedia para que você venha a agregar recuperação tecidual, melhor cicatrização, algumas vezes até mesmo regeneração, né? Eu tenho muito cuidado em falar o termo regeneração, porque o que a gente vê hoje em dia, algumas pessoas vendendo uma ideia em que você vai conseguir regenerar um tecido. Então, por exemplo, a pessoa teve uma lesão do ligamento cruzado anterior no joelho, que você vai fazer uma terapia regenerativa e vai crescer outro ligamento Ia cruzado. ser espetacular se isso fosse possível, assim, Eu né? até Ao pé da vislumbro letra. Ao isso pé da letra. num futuro Sim. ainda distante. Então, assim, os tratamentos biológicos hoje em dia, eles nos permitem vislumbrar que num futuro você venha a ter a tecnologia em que você de fato consiga Controle transformar mais, né? aquela célula mesenquimal para que ela vá se diferenciar num tendão, num ligamento, num músculo. Então, isso é algo que a gente consegue visualizar, mas que não é algo possível hoje em dia. Mas com essa avançada tecnologia, por exemplo, conhecimentos que vêm agregados com capacidade de resolução, identificação, inteligência artificial. Então, é algo que tende a revolucionar nesse ponto de avanços tecnológicos com mais rapidez. Mas isso não é algo ainda é, 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 viável, né? Mas o que eu chamo de regeneração, que às vezes a gente consegue? Então, na minha área, então, às vezes você tem um espectro de lesão de tendão com a lesão parcial, que não é uma lesão completa do tendão. Então,
você vai acometendo as camadas do tendão. Então, você tem aqueles níveis percentuais. Então, se você pega uma lesão de 20% da espessura do tendão e faz uma terapia regenerativa, muitas vezes você consegue reduzir aquela lesão para 10, 15%. Mas eu digo claramente que você não vai conseguir pegar uma lesão de 50%, 60% e regenerar aquele tendão completamente, nem uma cartilagem, né? Então, essa tecnologia, ela é promissora, mas ela ainda não é real. Tá? O que a gente consegue? Sim, a terapia biológica ela agrega muito no que tange a reversão de quadros inflamatórios crônicos. Então, aquela cascata inflamatória ali, ela é desfeita muito facilmente quando você agrega a biologia, né? Você consegue cicatrização tecidual melhor quando você envolve o fator biológico. Então, eu gosto até de chamar mais de terapia biológica do que propriamente de terapia regenerativa. Você falou em um monte de coisa, eu deixei É. ouvindo lindamente aqui, que eu vou dar um recado para os meus alunos de medicina. Sim. Tá vendo aí, bonitinhos? Porque vocês, lindíssimos, precisam estudar tudo isso na faculdade? Quando a gente está tendo aquelas aulas lá de embriologia, falando de ectoderma, endoderma, mesoderma, né? Tudo. E terapias biológicas, cascata da inflamação. Olha quanta coisa interessante a gente pode trazer das áreas básicas para a aplicabilidade clínica mesmo direcionada para o cuidado com os seus pacientes. Quem domina a base e se mantém atualizado a longo prazo, obviamente o futuro vai ser com certeza brilhante, associando tecnologia, associando a técnica, a habilidade que vocês vão desenvolver como médicos lá na frente, mas também essa característica humana linda que o doutor Rafael Guzmão abriu o programa falando sobre isso. Tá vendo por que a gente estuda tudo isso? Não é para embrulhar e guardar o livro na prateleira, não. É para trazer toda essa aplicabilidade e ter esse tipo de visão também. Eu acho que às vezes as pessoas quando falam terapia regenerativa é mais para que didaticamente fique fácil, né? Para quem está escutando compreender. Mas se for ao pé da letra, eu acho que vai, em algum momento ela vai chegar a 100% como a gente deseja. Mas eu imagino que a utilização do termo se dê mais nesse sentido. Nesse sentido. Né? Eu gosto mais quando eu trato com meus pacientes de falar em terapia biológica. Biológica, né? Biológica, É mais apropriado, mais realmente. apropriado, É isso. Poxa, adorei essa parte. Eu gosto dessa parte porque, menina, eu adoro minúcia. Pense uma pessoa que gosta de detalhes e que gosta de compreender. Essa molécula vem para cá, faz isso, ela entra, ela altera isso, ela transcreve não sei o quê. Adoro esses detalhes, assim. E faz toda a diferença no futuro, quando você vai cuidar do seu paciente, né? Que é o domínio total e absoluto da base. Parabéns, eu gosto dessas coisas, viu? Deixa eu te perguntar, existe algum padrão ouro, digamos assim, dentre essas terapias biológicas e que você diga, isso aqui é uma maravilha, serve para a maioria das condições que vão acometer ombro e cotovelo, de uma maneira mais conservadora, né? É a velha história, que tem que voltar para a história do paciente. Você precisa individualizar cada caso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que eu preciso focar mais no tratamento da dor, né? Que eu não preciso, então eu gosto de brincar assim. Então você tem um ombro que dói, mas que funciona, um cotovelo que dói, mas que funciona. Então, dessas terapias biológicas, né? Aquela que você consegue realmente trazer um alívio mais rápido da dor com ação inflamatória seria uma infiltração articular ou periarticular com ácido hialurônico, né? Se você entra com a parte biológica, você pode associar um PRP, né? Se você, por um outro lado, já tem um paciente que, além do comprometimento doloroso, ele tem uma disfunção, uma limitação da amplitude de movimento, então você, através de infiltrações ou você fazendo liberações percutâneas, né, que são procedimentos minimamente invasivos, guiados por ultrassom, você consegue fazer uma tenólise, que é liberar um tendão, liberar um ligamento, então você consegue ganhar um pouco de amplitude de movimento, então assim aí já se enquadra melhor, né? Às vezes é um paciente jovem que está iniciando um quadro degenerativo articular, uma artrose, então você precisa o quê? Precaver
ou pelo menos tentar interferir para que aquela degeneração ela ande mais lentamente. Aí você já pode pensar num BMA, que é o aspirado de medula óssea, ou Olha, uma terapia com gordura microfragmentada para você aumentar a vida útil, fazer com que o desgaste articular ele ocorra mais lentamente. Então você pode intervir nesse sentido. e você já traz uma coisa aqui que eu vou querer realmente entender. Como é terapia com gordura fragmentada? Como é que Sim. funciona isso? Bom, voltando um pouquinho, a gente falou sobre células mesenquimais, né? Então, nós temos no corpo humano 2 tecidos que são ricos em células mesenquimais. Um é o tecido adiposo, né? Que é a gordura que nós temos, né? Na subcutânea. E o outro tecido é a medula óssea, né? Que, tornando mais simples o entendimento, é o sangue que circula dentro do osso. Bom, então, assim, em que consiste essa gordura microfragmentada, né? Você vai pegar um enxerto autólogo, que é da própria pessoa, então uma área doadora pode ser aqui no abdômen, pode ser na coxa, em que você faz uma lipoaspiração, né? Que agora é uma área doadora pequena aqui para poder, por exemplo, uma articulação como o ombro, você vai precisar de 10, 15 ml de gordura, né? Então não é uma lipoaspiração Não é muita coisa, com fins mas... estéticos, né? Mas você consegue aquilo ali e você microfragmenta. Então você vai passando ela por pequenos filtros com cada vez menores e aí você transforma aquela gordura num líquido e você faz a infiltração, no caso articular, né? Então você vai botar aquela gordura microfragmentada dentro da sua articulação. E aí ela vai entrar em contato com o condrócito, vai entrar em contato com a sinóvia, diminuindo a reação inflamatória, a sinovite, e ela vai atuar no sentido de desinflamar, e ela atua também no sentido de promover uma regeneração, entre aspas, e isso, de fato, os estudos já mostram que faz com que a patologia ela caminhe mais lentamente. Então a gente ainda não tem a condição de frear, de curar um processo como esse. A partir do momento em que se starta uma artrose, ela tende a progredir, mas você pode influenciar para que ela progrida lentamente, para que aquela degeneração ela traga menos dano funcional para a pessoa. Mas que incrível, né? Olha, eu sou apaixonada por minúcia, porque eu percebo que toda evolução tecnológica, tudo bem, equipamentos, isso, aquilo, tudo lindo, perfeito, maravilhoso, mas ela sempre volta para a base, Para a base, né? sim. Imagina, para a célula. Sim. E às vezes com estímulos moleculares, para que essa célula se comporte da melhor forma possível. Sim. Eu tenho paixão por essas coisas. É. Eu acho que eu não faria outra coisa. Assim, eu sou super feliz fazendo as coisas que eu faço, porque eu acho lindo, fantástico, a perfeição do corpo e quando em se organizar e a perfeição também das pessoas que trabalham com a saúde, né, com o corpo, pode ser saúde mental também, Sim. mas sabe utilizar do conhecimento de condições sempre de base, de coisas tão pequenininhas para promover tratamentos grandiosos e maravilhosos. E lindo o paciente como ele se sente depois, né? Aquilo dá um prazer. E nessa hora que a gente consegue enxergar nitidamente a mão de Deus, né? Que Porque lindo, adoro isso. é perfeito demais. É muito perfeito demais. É perfeito demais, né? Então, gostei disso. achar que isso surgiu ao acaso, Não. que nós fomos uma sopa de aminoácidos que transformou em vida. Puxa vida, ó, tem coisas assim que às vezes eu não gosto de conversar coisas polêmicas não, sabe? Eu fico mais assim nesse mundo doido que a gente vive, mas eu compartilho do mesmo tipo de visão e pensamento. Sim. Do mesmo tipo, porque tudo é perfeito demais para ser aleatório. Sim. Cara, quando eu dou aula de... Cara, para ir... Doutor Rafael, eu quero no sentido de conversar, né? Mas quando eu dou aula de coisas assim, eu fico tão encantada, tão feliz. E eu vejo meus alunos também com esse encantamento. Sim. Porque às vezes que não tem esse encantamento de maneira natural, eu acredito que quando o outro é muito apaixonado por alguma coisa, ele afeta quem está ali do seu lado, né? E eu explico coisas assim para ele.
e visualizando as coisas, né? Você falou tanto de cartilagem. A cartilagem alina mesmo, ela tem essa condição vascular, Sim. né? E olha como, utilizando os mesmos os atributos da própria cartilagem que tem essa característica, mas trazendo células de uma outra região, células ainda que não estão completamente diferenciadas, como ela vai favorecer o processo regenerativo, e utilizando o termo regenerativo nesse Sim. caso, né? E como ele é completamente encadeado, né? Como é perfeito isso. Perfeito, Não dá perfeito. para ser aleatório. Não É. dá para ser aleatório. E eu penso nisso, fiquei até emocionada. Eu tenho desencantamento, você tem também. Sim, Eu sim. percebi agora na sua Sim. fala. Não dá para ser aleatório. Não dá para ser aleatório. Não dá. Vou puxar a sardinha agora um pouco para que as pessoas compreendam o melhor. Se deixar assim, você sabe que eu fico aqui nisso o tempo todo, né? Aí a gente não vai, porque eu gosto demais quando vai chegando nesse pedaço. E aí eu vou te perguntar um detalhe relacionado. Já tocamos nesse assunto um pouquinho lá atrás, em relação aos exames, a essa evolução enorme que teve em relação aos exames que a gente pode solicitar. Isso também, obviamente, os exames de imagem e tudo mais evoluiu muito, mas qual é, se é que eu posso falar? Eu sei que você vai dizer, tem que adequar para o paciente, mas Sim. enfim, quais são os exames mais rotineiramente indicados para pacientes que estão no início de patologias que acometem o ombro, o cotovelo, e os exames que são mais indicados também quando há uma evolução em relação a esses sinais e sintomas, né, que acometem ombro e cotovelo. Eu digo que todos são importantes, né? Uma avaliação bem feita de uma radiografia, um raio-x é um exame tão simples, mas ele diz tanta coisa, né? Então, muitas vezes, mesmo sendo um exame que só mostra a parte óssea, entre aspas, você consegue ver, por exemplo, que tem uma lesão de tendão. Então, você olha para o raio-x, quando você vê que a cabeça do húmero, que é o osso do braço, está acendida, o que mantém ela baixa é o tendão íntegro. Então, se ela se levantou aqui, é porque o tendão está partido. Então, assim, ele tem sua importância. A ultrassonografia, né? Então, você pergunta assim, qual é o exame de imagem que lhe surpreende mais hoje em dia? É a ecografia, o ultrassom, não só pelo diagnóstico, mas pelas propriedades terapêuticas. Então, hoje em dia a gente consegue fazer muitos procedimentos guiados por ultrassom, o que torna a intervenção minimamente invasiva e com um índice de precisão fantástico, né? Em termos de qualidade de imagem, a ressonância nuclear magnética muitas vezes é o padrão ouro, né, para você avaliar principalmente a parte periarticular, os tecidos moles ao redor das articulações. E qual é a crítica da ressonância? A ressonância ela é um exame estático, você faz com uma pessoa parada, né? Então, o ultrassom tem uma vantagem sobre a ressonância? Sim, porque o ultrassom é um exame dinâmico, né? Qual é a desvantagem? O ultrassom ele é examinador dependente. Então, a pessoa que faz ultrassom, ela precisa saber fazer ultrassom. Né? Então, muitas vezes o que deixa o médico inseguro, né? Será que aquela pessoa que fez, ela tem a devido conhecimento para poder fazer? Principalmente quando você tem assim uma dissociação do exame físico com o exame de imagem. Então eu costumo dizer para meu paciente que eu confio mais no que eu examino, no que eu vejo, do que propriamente o que eu estou olhando no exame de imagem, né? Aí quando você parte para uma investigação da articulação, então a tomografia computadorizada, ela lhe traz subsídios importantes, né? Para você definir a conduta por uma artroplastia, por uma osteotomia. Então, todos os exames de imagem, o arsenal de exames complementares, ele é fantástico. E sem contar os exames de laboratório, né? Exames da parte neurológica, eletroneuromiografia. Então, tudo entra com sua importância no diagnóstico e na definição da conduta de tratamento. Você tocou num ponto, eu fiquei aqui pensando. A ultrassonografia, que é um exame dinâmico, e a pessoa tem que ter um conhecimento da anatomia de maneira impecável, né? Da mobilidade da região, enfim. Ele é executado também por ortopedistas ou só por... A gente sabe que a medicina aqui no Brasil, né? A partir do momento que você se torna médico, você está habilitado para fazer qualquer coisa, né? Mas, assim,
é curva de aprendizado. Então, assim, eu acredito que um radiologista, um médico que fez uma residência em radiologia, que fez uma especialização em ultrassom, ele tem muito mais conhecimento, muito mais bagagem para lhe dar um diagnóstico preciso do que uma Entendi. pessoa que acabou de se formar e fez um curso de 3 meses. Entendi. Você está entendendo? Então, assim, a qualificação, ela é importante. Então, hoje em dia, até uma crítica que eu faço também para as pessoas que estão se formando, elas têm muita pressa em ter título, em entrar no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho ele tende a ser muito mais competitivo, porque hoje em dia você tem uma gama, uma oferta de faculdade de medicina que não existia há um tempo atrás, então muitos profissionais são lançados ao mercado, e o que vai lhe diferenciar é qualificação. Então, E como vai diferenciar? procure se qualificar, saia do mais do mesmo, né? Então, assim, em qualquer área, né? Na ortopedia, na radiologia, na clínica médica. Então, quanto mais diferenciado você for, mais qualidade você vai entregar para o seu paciente e vai fazer com que você se destaque no mercado de trabalho. Pois é, perfeito. Aí, viu? Anota, viu, minha gente? Tem um monte de alunos de média que eles acompanham o programa. Mas vamos lá. E sentiu o tempo passar? Acho que não, né? Não, tá uma Foi maravilha. rapidinho, né? Muito rápido. Tá Você me vendo? deixa muito à vontade aqui e o Quando papo todo mundo vai aqui, fluindo. ah, se deixa. Já pensou botar uns salgadinhos aqui? Ave Na hora a Maria, gente já botar não uma sabe. cervejinha. Ai, mas vamos lá. Que tipo de mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão sendo acometidas, né, por limitação funcional nas suas áreas de atuação? Queria que você encerrasse falando, deixando essa mensagem assim, de esperança, mas calma, vamos dar jeito. Enfim, Eu acho que você sempre precisa valorizar os sinais que seu corpo está lhe dando. Então, a dor, ela é um mecanismo de defesa. Então, você sentir dor nunca é normal, né? Então, se você está com um sintoma que vem lhe incomodando, que você percebe que você já teve esse sintoma antes, mas que ele está persistindo por um tempo maior, está lhe causando uma limitação que não causava, uma dificuldade que você não tinha, não hesite em procurar uma avaliação profissional, né? Independente da área. Então, eu sou ortopedista, minha área de atuação é ombro e cotovelo, mas assim, se você tem uma dor abdominal, se você tem um sintoma visual, um sintoma auditivo, ouça o seu organismo, porque ele está tentando se comunicar com você e lhe dizer que algo precisa ser corrigido. Então, preste atenção em si, né? É a dica que eu dou para vocês no contexto geral. é uma autoobservação, né? Autoobservação. E Perfeito. amor também, né? Amor Autocuidado, né? próprio, amor próprio, sem dúvida. Pois é, que prazer enorme entrevistá-lo. Quanta conversa boa saiu disso daqui. E com certeza muitas pessoas serão beneficiadas com essa gama de informações importantes que foram compartilhadas. Muito grata Eu que pela sua agradeço, presença. aqui é uma experiência maravilhosa e fiquei muito à vontade, muito feliz de estar dividindo esse espaço aqui com você Ai, e me coloco à disposição para sempre que precisar pois é. a Você gente sabe que puder sua rede contribuir. social vai estar tudo aqui aparecendo o tempo todo, né? Ah, maravilha, Tá vendo? maravilha. Pois é. Deixar um presente do nosso patrocinador Master, uma Oh, empresa que tem um orgulho enorme em fazer. Peraí, para não trocar o produto, já sim, pensou? sim. Onde foi que eu botei? Ai, tipo, tem aqui na mesa mesmo. É, aqui. Certinho, tá certo? Essa empresa é a Neo Dental Care. Ela produz os melhores insumos relacionados à oral care do Brasil e também mais de 30 patentes, né, mundiais, internacionais. Você já pensou que coisa boa? Maravilha. Não é qualquer empresa brasileira que tem Muito obrigado. essa potência, não. Tá bom? Vou te explicar as propriedades dele Sim, daqui a pouquinho. Acho que eu vou explicar agora. sim, Viu? vamos Ele tem aproveitar. uma coisa que é maravilhosa, um baixíssimo nível de abrasividade e todos os insumos que estão aqui relacionados. Ele que daqui a pouco, se deixar, eu fico dando aula dos insumos, viu? Mas assim, É bom que eu ele aprendo tá também, vendo? Ele é todo formulado na quantidade ideal
que a sua saúde bucal precisa e merece. Tem muito poder regenerativo, alguns produtos também. Esse particularmente é a linha Cosmetique para uso diário. É um enxaguante bucal. Tá joia? Você vai Maravilha. adorar, viu? Muito Você vai obrigado. ver a diferença que ele é na boca, porque ele não tem, ele não causa aquela irritabilidade mucosa, aquela sensação de ardência, nada disso, né? Então, tudo formulado de uma maneira muito precisa para oferecer tudo do bom e do melhor, né? A qualidade que os pacientes e os indivíduos precisam para cuidar de sua saúde bucal. Sou fã da linha, viu? Pronto. Vou me tornar fã E me também. sinto assim muito honrada em ter uma linha desse porte fazendo parte como patrocinador master aqui do programa. Tá bom? Prazer muito grande te receber mais uma vez. E tá vendo, gente, quanta coisa maravilhosa a gente pôde aqui usufruir, compartilhando do saber do Dr. Rafael Guzmão dentro das áreas de atuação, ombro e cotovelo. E aqui, ó, agora é só vir fazer parte de tudo isso, compartilhar informações de boa qualidade e não precisa ficar aí sofrendo de dor de cotovelo, né? Enfim, eu comecei brincando, não foi? O Mas programa está terminando brincando também, mas está aqui o convite para vocês compartilharem informações de boa qualidade. Aproveita, já segue o canal, compartilha tudo isso com a pessoa que sair, ó, que se adora e que está padecendo dessas condições, tá bom? Informando para vocês algo que eu não falei aqui até agora, mas aqui no canto superior direito vai estar sempre aparecendo o QR Code que você pode usufruir de um cupom de desconto InovaPod10 ao adquirir os produtos da Neo Dental Care. E se tiver dúvida, não hesite em me perguntar. Eu sou uma pessoa que ama ajudar, amo compartilhar conhecimento e eu acho que o conhecimento realmente ele faz a diferença, não só para você, mas para todas as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, vem com a gente, ficar para trás não é opção. Um beijão muito grande e até o próximo episódio.